Olá, meus queridos, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos continuar falando dos procedimentos argumentativos. Nós vamos ver hoje a exemplificação. Mas antes, pergunto a todos: senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que a argumentação de base retórica, a argumentação acadêmica, essa que nós estamos estudando aqui, ela é de cunho racional, ou seja, nós devemos usar processos conscientemente aplicados para convencer ou persuadir. É claro que nós podemos convencer e persuadir de maneira intuitiva, foi o que nós chamamos de argumentação por manipulação. Mas o que nós estamos estudando é uma argumentação um pouco mais técnica. Você pode pensar como que essas técnicas se revertem de maneira prática em uma redação. Vamos fazer uma comparação, uma analogia com um jogo de vôlei. E eu posso chegar na praia, colocar uma rede, juntar algumas pessoas, separar em dois grupos e a gente jogar vôlei. Porém, numa escola de vôlei, você treina separadamente o toque, a recepção, o saque, o passe, algumas jogadas, ou seja, você treina a técnica, você desenvolve a técnica. Mas é claro que na hora do jogo você não pode ficar pensando na técnica. Então veja, para que uma técnica seja naturalizada, é preciso que ela seja estudada e praticada separadamente e que só depois a gente possa então fazê-la de forma mais natural. A mesma coisa a gente pode falar do estudo da redação. A argumentação é um processo muito mais técnico e é preciso dominar as diversas técnicas, aplicá-las separadamente, para que na hora do texto, na hora do jogo, por assim dizer, nós possamos usá-la de forma natural. Ninguém aprende a escrever redação em um ano, é um processo mais longo e você já vem aprendendo há muito tempo. Você já sabe escrever. O que nós precisamos agora é aprimorar o texto e aprimorar as técnicas, conhecendo-as. Por isso que nós estamos falando dos procedimentos argumentativos, ou seja, quais são os principais procedimentos que nós podemos usar em uma redação argumentativa. No momento, o que interessa é que você faça parte a parte. Nós estamos trabalhando e treinando as diferentes técnicas argumentativas. Só que, como não é uma escolinha de vôlei, nós não vamos treinar o toque, nós vamos treinar procedimentos argumentativos. O primeiro deles, que nós vimos, foi a unidade. Depois, nós vimos o argumento de autoridade. Vimos as correlações lógicas, divididas em dedução, indução e analogia, e hoje eu vou falar com vocês rapidamente da exemplificação. Tá legal? A exemplificação, na verdade, é o primeiro procedimento que todo mundo aprende. É você ilustrar com fatos da realidade aquilo que você está falando. Quando você tem um tema, ou mesmo uma tese de caráter muito teórico, abstrato, é um dos recursos mais interessantes usar a narrativa de fatos, reais ou ficcionais, para dar maior concretude a essas ideias. Na verdade, fatos da realidade observável dão concretude a ideias abstratas. E isso é um recurso muito bom na argumentação, a exemplificação ou a ilustração. No argumento por exemplificação, a gente baseia a nossa tese, ou mesmo a nossa conclusão, em exemplos que são, obviamente, pertinentes àquilo que nós estamos falando. E esses exemplos, por eles mesmos, eles já dão concretude, já justificam a nossa tese. Na estratégia por exemplificação, você irá inserir e desenvolver um fato específico, um exemplo, como foco principal do parágrafo, com o intuito de justificar o seu ponto de vista. E é muito legal que esse exemplo seja de preferência algo conhecido, algo que todo mundo reconhece como verdadeiro. Existem os operadores para você deixar bem claro que está fazendo uma exemplificação, os conectivos, os elementos de ligação. Por exemplo, para contextualizar, a exemplo de, a título de exemplificação, ou ainda, como acontece no caso de, entre outros vários. O importante é você saber que tem que usar um operador de exemplificação para ficar claro para o seu leitor que o que vem ali é um exemplo, tá legal? Vale lembrar ainda que quando você exemplifica, você vai usar a narração. E isso não descaracteriza o seu texto enquanto argumentação, porque narrar é um modo e argumentar é um tipo. Os modos estão ligados à estrutura e os tipos estão ligados à função do texto, para que ele serve. Argumentar é, portanto, um tipo de texto que tem a função de convencer ou persuadir. Por último, eu só quero reforçar com você que esses exemplos podem ser reais ou fictícios, mas no caso do fictício ele tem que ser factível. O que quer dizer isso? Totalmente possível e aceito como algo que pode acontecer.
Vamos dar uma olhada então nesse exemplo de exemplificação. Milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais inflamadas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha aproveitado e que você esteja gostando desse novo formato de vídeo mais curto e com os conteúdos mais fragmentados. Nós vamos seguir no próximo vídeo com mais procedimentos. É muito importante que você mantenha todos os exercícios em dia, mas sobretudo a partir da métrica 11, porque é em cima dela que nós vamos fazer muitos e muitos exercícios. Tá legal? No mais, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um forte beijo no coração e até!